Está na linha com a gente o professor Mauro Romero, que é coordenador do setor de doenças sexualmente transmissíveis da UF, da Universidade Federal Fluminense, que fica em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Ele também é fundador da Sociedade Brasileira de Doenças Sexualmente Transmissíveis. Eu peço a atenção dos nossos ouvintes a essa questão, porque falaremos do Dia Nacional de Combate à Sífilis. E agora, neste próximo sábado, dia 17, vai acontecer um evento, nos moldes de hoje, que é um evento virtual, Sífilis em Rio 2020, onde há uma reunião de diversos especialistas renomados do Brasil e até do mundo também, de pessoas que vão falar, discutir, debater, pessoas inclusive do setor, de secretarias de saúde, do Ministério da Saúde, debater um assunto tão delicado. Gente, se vocês pegarem aí a questão da sífilis, a doença que é uma bactéria transmitida durante o sexo, é uma doença sexualmente transmissível. A sífilis, nos últimos anos, tem tido um crescimento muito grande no número de notificações. Entre 2010 e 2018, houve um aumento de 4.000%. Detalhe que em 2018, que foi o último ano do levantamento, que foi divulgado tem alguns meses isso, o último ano, que foi 2018, foi o que teve maior aumento no número de casos. Ou seja, a coisa vem degringolando nos últimos anos, principalmente por causa do não uso de camisinha durante as relações sexuais. E eu queria falar um pouco com o Dr. Mauro Romero, não só para a gente falar um pouco da sífilis em si, como desse quadro, o que ele tem notado e percebido, já que esse levantamento que a gente pegou aqui, que é o oficial do Ministério da Saúde, foi até 2018, divulgado em 2019, como é que tem estado também nesses últimos meses, enfim, e já nesse ano de 2020, se é que a gente consegue medir alguma coisa no meio de tanta confusão com a pandemia. Doutor Mauro, obrigado por nos atender aqui na Band News FM. Bom dia. Bom dia, eu que agradeço a essa generosidade. Que isso. Professor Mauro Romero, primeiro, esse quadro de 2010 a 2018, ele permanece, ele continua muito preocupante, ou você tem percebido alguma mudança nisso? Olha, Rodolfo, permanece sim, e com uma tendência ruim, que nós não sabemos, como você já disse, o que vai acontecer em 2020. Os dados de 2019, o Ministério da Saúde está acabando de tabular e deve lançar no Sífilis em Rio. O que aconteceu, porque as notificações demoram um pouco a chegar. Então, um dado importante que você falou era que é uma doença sexualmente transmissível, sim, mas é uma doença também de transmissão da mãe grávida, da mulher grávida para o bebê. E isso tem nos alcançado de uma maneira muito grave. É a congênita, grande, o número de sífilis congênita no Brasil. Isso. Os dados realmente são muito ruins. Embora a gente tenha notado o aumento do uso de camisinha, isso é uma constante, porém ele não é 100%. E outra coisa que a gente observa, Rodolfo, que vale a atenção chamar para os profissionais de saúde, como um todo, para a população, é que quanto mais rápido se diagnostica e trata, melhor para a pessoa não grávida e melhor para a mulher grávida também. A gente nota um atraso muito grande, assim, uma maneira curta. Pelo menos 30% das mulheres grávidas que são diagnosticadas com sífilis, para não falar 40%, chegam na maternidade para ter neném sem exame, sem tratamento. Só isso já era suficiente para a gente ter esse chamamento aqui. Doutor, como é que... Desculpa, Andreasa, vai lá. Doutor, tem muito preconceito relativamente a doenças sexualmente transmissíveis, especialmente no caso da sífilis, que é associada vagamente a doenças de séculos passados, doenças do século XIX, mesmo de antes, a uma vida desregrada, enfim. O senhor sabe exatamente do que eu estou dizendo. Sim. Como se deve comunicar
a gravidade da doença, a atualidade da doença, porque a doença está aí, de maneira a contornar esses preconceitos, né, e evitar as piadas sobre... que tem até um elemento machista nessa história da vida sexual muito ativa, e com muitas parceiras, no caso do homem e tal, e em alguns lugares mesmo, inclusive em literatura no passado, a sífilis sendo associada quase como um troféu para a vida sexual do homem. Como funciona a comunicação para contornar essa carga tão pesada de preconceito? Um dado importante é isso que nós estamos fazendo aqui. Você não imagina, claro que você imagina, porque vocês são homens disso, a empresa dessa, a penetração de uma matéria dessa, de um papo desse no rádio, em tudo quanto é lugar. Primeiro, esse ponto é fundamental na comunicação, porque está chegando a inúmeras famílias, está chegando a gente que está querendo saber do trânsito e está pegando essa carona muito grande. Muito obrigado. Só para ter um contexto assim rápido, eu entrei na Faculdade de Medicina em 1975. Em 1981, quando formei, em 80, 81, colegas não me cumprimentavam com a mão, não era por causa da Covid, não, é porque tinha um preconceito de que eu que trabalhava já com DST, com doenças venéreas, iria passar uma doença, uma gonorreia para eles. Então você imagina o quão é verdadeiro o que você está falando desse preconceito. E eu acrescento mais, muita gente acha que é só de homem, muita gente acha que é só de heterossexual, já foi uma prova assim, e muita gente acha que é de pessoa pobre, desinformada, pessoa que não tem nível de instrução elevado, o que é uma grande mentira. Todos que têm atividade sexual, inclusive nós médicos, podemos adquirir uma DST. Então, claro, o fato é conversar sobre isso, levar isso para a escola, levar isso para o cinema. Nós temos um filme Heleno, que fala sobre a história de um jogador de futebol que morreu de neurosífilis, que não quis ser tratado. Nós temos que levar esse diálogo, a parte academia, a parte a história da medicina, da enfermagem, dos profissionais, levar esse diálogo para dentro de casa e para as escolas. E essa oportunidade aqui, milhares e milhares e milhares de pessoas, com certeza amanhã ou agora deve estar falando. Mas a sífilis ainda existe e a taxa de transmissibilidade no Brasil é enorme. A taxa de sífilis congênita, que é a contaminação. Hoje não tem uma maternidade pública de Niterói, do Rio, de São Paulo, de Manaus, que não tenha hoje uma gestante internada com sífilis. Doutor, a sífilis... entre aspas, claro, não é assim tão agressivo, visitar hoje uma maternidade pública que não tenha uma gestante soropositiva para sífilis e que não tenha um bebê internado para tratamento de sífilis. Andreasa, como é que a gente pode resolver isso? Falando sobre isso, chegando a um diagnóstico mais rápido. Muitas vezes o profissional de saúde retarda também, não pede o exame na hora, não faz na hora, e hoje o nosso Ministério da Saúde disponibilizou para toda a rede básica o teste rápido para quando chegar no posto fazer o exame na hora. Deixa eu pegar então algumas coisas básicas da sífilis. O senhor falou de sífilis congênita quando transmite para o bebê, para o feto, lembrando que, gente, isso pode provocar aborto, isso pode provocar morte do bebê, pode provocar má formação do bebê, é muito grave. Agora, como vamos para o beabá de forma objetiva, doutor Mauro Romero, da UF, da Universidade Federal Fluminense. Como é que é a transmissão e quais são os sintomas da sífilis? Uma transmissão é uma bactéria que vai para o sangue. Uma transmissão pode ser por sangue contaminado. Sangue contaminado hoje no Brasil é um caso raro, porque nós temos bons bancos de sangue, mas só para você ter uma ideia, se você tiver um exame positivo, e a taxa nossa do Brasil rola em torno de positividade no geral
dos levantamentos públicos, em torno de 9% a 10%, você já não pode doar sangue. Mas essa é rara. Segunda via transmissão sexual, contato sexual desprotegido. Porém, a sífilis, Rodolfo, é uma grande imitadora. A gente coloca a camisinha masculina ou feminina no genital, mas a sífilis dá lesão na boca. A sífilis dá lesão na pele, na palma da mão, em volta da vagina, e aí esse contato pode se dar mesmo usando camisinha. A camisinha é uma proteção enorme, mas não é 100%. E a outra é a transmissão da mãe, como você já falou, para o seu concepto, e aí a profilaxia é fazer o diagnóstico na mãe o mais rápido e administrar antibiótico, no caso uma penicilina, o mais rápido possível. Como é que faz o teste? Você falou de teste rápido. O que é isso? É tipo, tira uma gotinha de sangue do dedo? É fácil? Sim. Hoje eu praticamente não conheço. Pode ser que tenha um ou outro aí, mas na nossa área daqui, no posto de saúde, na atenção básica, o Ministério comprou milhares e milhões de testes. Você pode chegar e fazer o teste rápido. É uma gotinha de sangue, pinga numa plaquinha e vai correr para fazer uma faixa. Hoje, a maioria dos postos, para não dizer todos, tem para hepatite C, para hepatite B, para o HIV e para sífilis. Então, esse é um teste que mede se o indivíduo tem anticorpos contra o treponema. E daí pode-se fazer um outro exame, aí sim, sorológico, para retirar o sangue, para poder fazer o exame de teste não treponêmico qualitativo e quantitativo. Por que eu digo isso, Rodolfo? Porque uma pessoa pode ter um teste rápido positivo, mas já foi tratado. Quem foi tratado vai permanecer com o teste positivo. E aí precisa-se fazer um acompanhamento. E só para não deixar o pessoal aí, como diz o outro, no vácuo, é possível o teste de VDRL, que é um teste sorológico, para uma pessoa com alta taxa de gordura, com alguma alteração de gordura de cardiolipinas, pode dar um teste positivo e não ser sífilis. Pelo menos 2% das mulheres grávidas, porque tem hormônios ligados ao colesterol, elas podem dar uma taxa fracamente positiva e não ser sífilis. E o médico tem total controle para fazer um segundo exame e passar limpo. Então, que a população saiba também, todos nós, um teste positivo pode ser uma coisa do passado e um teste positivo, como tudo em medicina, pode ser um falso positivo. Doutor Mauro, Rodolfo Andreasa, posso fazer uma também? Claro. Cristiano Pinho falando agora com o senhor, obrigado pela participação. Eu queria só tirar uma dúvida então, em cima do que você falou agora, pelo menos para mim ficou claro que é possível você ter notificação de caso de reinfecção de sífilis. E queria saber também se há alguma diferença, se ela se manifesta na segunda vez de forma mais severa, mais branda, se não é possível prever. Você tocou numa coisa muito bacana, é o que eu vou falar no Sífilis em Rio, na fase das minhas inquietudes. Eu não aguento mais contar casos. Nós temos que pegar essas fichas de notificação e avaliar. E toda ficha de notificação que a gente pega tem um percentual de falha, isso que você está falando. Notificou por uma segunda vez. Pode sim, pode ter uma reinfecção. Você pode contar um caso de sífilis que já aconteceu e já foi notificado. E não é como a Covid tem se mostrado agora, uma reinfecção mais grave. Nós não temos observado isso. A segunda infecção rola como se fosse mais ou menos a primeira. Uma coisa importante é uma frase muito antiga de um grande dermatologista no passado, que já foi Eduardo Rabelo, José de Albuquerque,
pensar sifiliticamente. Me desculpe os ouvintes, mas o médico hoje no Brasil, que atende a cirurgia plástica, cardiologia, dermatologia, gineco, uro, tem que estar com a sífilis, porque a sífilis é uma grande imitadora. Ela imita tudo. Rodolfo, você abre um livro de clínica médica, quase todas as doenças têm um diagnóstico diferencial de sífilis, seja no olho, seja no ouvido, na garganta, no osso, na cardiologia. Tanto que, para dar esse trabalho maior, olha aqui que nós estamos fazendo junto com o Ministério da Saúde, a UF, a Fiocruz, o Centro Cultural. Nós estamos construindo uma exposição sobre sífilis, história, ciência e arte, para jogar isso no museu. Primeiramente vai ser no Rio de Janeiro. Isso aí você está recebendo, Rodolfo, em primeira mão. Isso é legal, hein? Em primeira mão. Eu vou abrir o Sífilis em Rio, mostrando alguns detalhes. Nós vamos fazer uma exposição. Tamanho é a riqueza da doença sífilis. Nós temos quadro de Mank, nós temos filme brasileiro, nós temos filmes americano. Essa história que o Andreasa colocou lá, parece que ele estudou sífilis, é um mito. Ninguém queria sífilis. Sabe como que a sífilis era chamada em 1530? O mal francês pelo italiano. O francês falava que era o mal espanhol. O espanhol falava que era o mal inglês. Ninguém queria sífilis para si. É realmente ainda um tabu, que tem um poema latino do Girolamo Fracastoro, que é Sífilis, Sifi Morbus Gallicus, que a gente também vai lançar o ano que vem, a única versão em português desse poema latino, escrito em 1530. Então, eu estou vendo, Rodolfo, e aproveito mais uma vez para agradecer vocês essa oportunidade de colocar a sífilis no conhecimento geral, porque só assim nós vamos diminuir. Quem pensar que a sífilis vai diminuir só com exame e tratamento no ambulatório está enganado. Está aí o mundo mostrando, quanto mais a gente atende a diversidade, entende o que acontece no planeta, no sistema, no rio, nas florestas, a gente consegue minimizar os problemas. Alguém Doutor pode Mauro, achar que Covid caiu do céu. Não caiu do céu. Ela é um fruto de um desarranjo da biodiversidade, com certeza absoluta. Doutor Mauro, para a gente finalizar, que lesão que tem que chamar a atenção, que tipo de lesão, alguma coisa assim com relação a sífilis, e o tratamento que tem com penicilina, ele é um tratamento que cura o paciente, absolutamente? Começando pelo final, se existe um tratamento que a gente pode levar o paciente para o cartório reconhecer firme, é sífilis, eu não tenho medo. É raríssimo um caso que não houve tratamento correto, eficaz, se usado a penicilina certa na dose certa. Por quê? Porque quando tem uma ferida, quando tem uma mancha pelo corpo, qualquer ferida no genital, qualquer ferida, seja ela mais grosseira, seja uma esfoliação, o diagnóstico de sífilis, aí você usa um tipo de penicilina. Se a sífilis atingiu o osso, se a sífilis atingiu o cérebro, a neurosífilis, a dose e a forma da penicilina é diferente. Então, lesão na pele, queda de cabelo, rarefação do terço distal de sobrancelha, lesão na boca, volta e meia, a gente recebe, volta e meia não, toda hora, a gente recebe paciente no setor de DST da UF, que nem na pandemia do Covid parou, com lesão em boca, pensando que é afta, pensando que é herpes.
muitos quadros de herpes, clinicamente, são quadros de sífilis. Então, primeiro respondendo, feridas, lesões nos genitais, manchas pelo corpo, queda de cabelo, isso tudo, e na boca também, pode ser um sinal de sífilis. E o tratamento com a dose certa e com a penicilina certa, porque a penicilina tem algumas apresentações. Cristalina, que só entra no sangue e sai em 4 horas. A procaína, que é no músculo, sai em 12 a 24 horas do organismo. E a penicilina benzatina, que entra no corpo e fica mais de uma semana combatendo a doença. Então, se usar na dose certa, eu tenho os médicos no mundo todo têm segurança que o tratamento é altamente, mais do que eficaz, é efetivo, porque ela combate realmente a patologia. Obrigado, professor Mauro Romero, pela entrevista aqui na Band News FM. É o coordenador de doenças sexualmente transmissíveis dessa área na Universidade Federal Fluminense. Lembrando que começa no próximo sábado, dia 17, esse congresso importantíssimo, Sífilis em Rio 2020, que vai debater, aproveitando o gancho da data do Dia Nacional de Combate à Sífilis, vai debater esse assunto, trazer novidades como essa que foi trazida em primeira mão pelo Dr. Mauro aqui na Band News FM. E ainda deu aula de história e de literatura aqui pra gente. Bacana. Mas na verdade, o que eu faço? Eu ouço vocês praticamente todo dia, né? Ficamos honrados. E aprendi, né? Pior Obrigado, que ouvi professor. mesmo. O Mauro está sempre em contato aqui comigo, fazendo comentários ao longo da programação e agregando muito, como sempre, como fez hoje na entrevista. Bom congresso, obrigado. Professor, um grande abraço. No jornal também. Boa. Boa, abraço. Um abraço, querido. Tchau, tchau.